Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 14, exige que só possa ocorrer o benefício havendo a previsão orçamentária devida. Como a previsão feita para o ano de 2019, ela atende apenas para os benefícios que estão fruindo desde lá, 2017, 18, né? Para a prorrogação, nós tínhamos que ter uma previsão. Como em 2019 não vai haver a concessão, porque desde que a empresa apresente a proposta, até que ela possa se beneficiar dela, o prazo médio são 14 meses. E isto é desde o início do programa. Nunca aconteceu de uma empresa receber antes desse prazo médio. Portanto, nós colocamos isso cumpre a lei, e colocamos lá que para o exercício 2020 e para o exercício 2021, como a peça orçamentária vai ser constituída ao longo do ano de 2019, o governo irá fazer a devida previsão orçamentária. E tá tudo resolvido. Não precisa aumentar impostos. Por que ele assinou, então, ministro? Por que ele assinou, ministro? Como? Por que o presidente disse, então, em coletiva que ele assinou? Ele errou? Ele se equivocou. Ele assinou a continuidade do projeto da Sudam e da Sudene. Foi isso. Em relação ao imposto de renda também? Exato. Não, o imposto de renda é uma tese, se vocês lembrarem, lá na campanha nós falamos disso, ele falou disso mais de uma vez. O ministro Paulo Guedes trabalha com esse conceito. O hoje secretário da Receita, Marco Sintra, defende que no Brasil nós possamos ter um outro tratamento, porque o que acontece? No Brasil a gente não tem imposto de renda, né? Para o trabalhador, para a pessoa física, a gente tem imposto sobre o salário. Então é evidente que nós precisamos ter um tratamento mais equânime, né? Quantas e quantas atividades foge para a pejotização, que é transformar uma pessoa física numa pessoa jurídica. Você sabe muito bem onde isso é feito, né? Por quê? Porque a pessoa jurídica paga 15%. E uma pessoa física que tem um salário significativo vai pagar quanto? 27,5%. Então, por isso que nós trabalhamos com o conceito de dar um tratamento mais equilibrado para a sociedade brasileira, e nós vamos trabalhar, depois de feito o equilíbrio fiscal no Brasil, muito provavelmente, só não sei prever quando, quem faz todas essas contas é a equipe do professor Paulo Guedes. E cabe a ele fazer essas definições e validar para o presidente. O que eu vim esclarecer aqui é porque estava toda uma celeuma estabelecida no país que ia ter aumento de impostos. Então não dá para amanhã, né, hoje à noite, ou a partir do dia de hoje, o cidadão brasileiro diz, pô, votei no Bolsonaro para não ter aumento de imposto, vou ter aumento de imposto. Não, não tem aumento de imposto. Então, estou afirmando aqui, não haverá aumento de imposto. A outra questão é qual? Não. A divergência entre o presidente e o ministro da Economia, Guedes, que começou ontem na reunião por causa exatamente de números, reforma da Previdência. Tá. O presidente fez uma declaração ontem à noite, depois dessa reunião, na hora do almoço, que ele gravou. Não, ele gravou à tarde. À tarde, pois é. E levou a equipe econômica a levar um susto, fez a equipe econômica levar um susto, pegou todo mundo surpreso. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Tá, então vamos primeiro. Não tem ruído algum. A equipe econômica chefiada pelo professor Paulo Guedes vem trabalhando desde que se iniciou o processo da transição para elaborar dois caminhos de proposta de reforma da Previdência, aos quais o professor Paulo Guedes já falou em exaustão. E todos vocês já testemunharam. Aqui eu reconheço vários rostos que já ouviram ele dizer isso. Primeiro, a atual Previdência brasileira é um navio com casco furado, né? Ou é um avião que tem uma pane, que precisa ser consertado. Tá? E é nisso, uma parte do trabalho no sentido de como é que nós consertamos o nosso navio que está com o casco furado. A outra, que ele também já falou inúmeras vezes, é que não é justo colocar os nossos filhos e os nossos netos dentro de um barco que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde poderá afundar.
Então tem que ser criado um novo sistema. E aí ele sempre defendeu, nós sempre defendemos o sistema. Aí tem uma absoluta unanimidade, que é a questão da capitalização para o Brasil em algo assemelhado, que remete, mas será diferente do modelo chileno, né? Então, quando o presidente fala alguns números, e falou no número de 57, 62, o que ele quis dizer? Ele quis dar uma tranquilidade para as pessoas, que nós não vai haver uma ruptura, vai ser feita uma transição lenta e gradual, com que objetivo? Preservando o direito das pessoas, tendo um olhar humano para a reforma da Previdência e fazendo as coisas gradualmente. É isso que o presidente quis dizer. Dentro de 2 semanas, está previsto da gente fazer uma apresentação ao presidente dos caminhos que a equipe econômica está preparando, e nesta apresentação o presidente vai definir como é que vai ser feito, os detalhes, e aí, claro, quando for feita a apresentação, vocês vão conhecer o detalhamento. Mas nesse momento a equipe econômica trabalha na finalização, dando os ajustes finos, para fazer uma apresentação para o presidente, que será na outra semana. O presidente falou da possibilidade. Muita conversa. Ele falou da necessidade, da possibilidade, presidente, de aumento do teto do IR. Quando isso deve acontecer? Isso vai ser anunciado hoje? Imposto de renda? De 27,5 para 25. Ele falou isso. Mas vamos lá. Calma. Volto a dizer, desde a campanha eleitoral que a gente fala disso. Sim. Então, o que acontece? Tem uma premissa antes de se fazer essas coisas, que é obter o equilíbrio fiscal. Desculpe. Nós temos, para o ano que vem, para este ano, perdão, um déficit primário previsto de 189 bilhões. É claro que nós não podemos, neste momento, fazer nenhuma ação que possa resultar em qualquer redução de arrecadação. Por quê? Porque nós temos que fazer o equilíbrio, fazer a reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência é importante? Porque quando o investidor interno ou quando o investidor externo olha para o país chamado Brasil, ele tem que ter a tranquilidade e a previsibilidade de que esse país está equilibrado fiscalmente para que o seu investimento não corra riscos. Isso vale para o empreendedor brasileiro, isso vale para o empreendedor internacional. E é essa a preocupação que nós temos. Marcelo, ele se equivocou. Eu estou esperando há décadas já. Ministro, foi outro equívoco do presidente? Foi outro equívoco, então, do presidente? Por quê? Não tem equívoco nem... anunciaria hoje essa possibilidade. Não. Ele se equivocou. O presidente falou de algo que nós trabalhamos, eu estou reconhecendo aqui, estou afirmando. Se conversarem com o professor Paulo Guedes, ele vai dizer que isto é fruto de estudo. Nós pensamos em reduzir a carga tributária brasileira, o peso que tem sobre os salários no Brasil, que é injusto, mas isso depende do equilíbrio fiscal que nós temos que ter. Em curto prazo não existe. Como? Ele que vazou a informação que não era vazar. Não. A informação que vazou, que não era para vazar, era o ensaio que entregaram para essa moça aqui, que é muito competente. Isso eu tenho que reconhecer. Mas alguém vazou algo que não era para vazar. Ele também vazou. Do que ele vazou? Vazou o quê? A possibilidade do imposto de Não, mas isso ele quer. Mas ele cobra. Porque ele concorda, e acho que ninguém aqui discorda, que a gente tem que baixar as alíquotas do imposto de renda. Mas neste ano, gente, sem equilíbrio fiscal não dá para fazer. Então não neste ano, não tem isso este ano. Quando o secretário da Receita vem falar com o presidente, isso não deveria ser o papel do ministro da Economia falar diretamente com o presidente? Não há nenhuma insubordinação. Isso é veneno da mesma fonte que te vazou. Por uma razão. Não, para aí, momento. Por que o secretário da Receita veio conversar com a equipe do presidente, a meu convite? Porque o ministro Paulo Guedes está no Rio de Janeiro, só isso. E ele sabia que ele iria para prestar esclarecimentos ao presidente. Então não há espaço neste ano para redução do teto do IR? Neste ano, volto a dizer, porque aqui eu sou apenas um reprodutor do que o Paulo Guedes me ensina. E o Paulo Guedes me ensinou de que só haverá
qualquer alteração no Brasil a partir do momento em que nós atingirmos o equilíbrio fiscal. E fundamentalmente o equilíbrio primário, que é sair desse buraco de 139 bilhões e que ele reitera que vai lutar muito com a equipe dele para resolver, se possível, ainda esse ano. O quê? O que ele quis... Vamos lá, vou explicar só um pouquinho. Vou explicar de novo. O que ele quis passar para as pessoas é a tranquilidade de que a transição vai ser humana, vai respeitar os direitos adquiridos das pessoas, não vai ser de soco, vai ter um prazo. Era isso. E isso está tudo... Por que ele fala isso? Porque nós, de vez em quando, reportamos a ele, ele nos orienta e nós repassamos aos técnicos que estão trabalhando para construir a proposta. Então, o que ocorre? A proposta vai ser conhecida por ele, sem ser esta próxima semana, na outra. Então, aí... Como? Ele se referia a servidor público ou ao INSS? Não, acho que o foco dele estava mais direcionado para a questão do regime geral. Né? Obrigado, gente. Tá? Mais uma e deu. Porque ele sancionou o que era chamado pauta-bomba. Não ficou claro. O quê? Pode ser pauta-bomba? Não, para aí, só um pouquinho. São duas coisas diferentes. Vamos separar. O governo anterior deveria ter sancionado a questão da Sudam e da Sudene. Ao transferir para o governo com um prazo curtinho de resolução, porque vencia ontem o prazo de sanção ao veto, é claro que foi jogada uma bomba no colo do atual presidente. Nesse sentido. Agora, por que sancionou? Porque é meritório, porque a região Nordeste precisa e porque a região Norte também precisa. Então não é tão bomba assim. Não, mas vamos lá. Qual é o conceito da pauta-bomba? Não, nada de impopular. Nem nada de impopular. O conceito da pauta-bomba é porque tinha que ter sido resolvido pelo governo que estava no poder. E aí, em vez de resolver o que era dele, ele jogou para o outro fazer com prazo desse tamanhinho. Vamos lá, são 15 dias, ok? Por que um teve 12 dias para resolver, não resolveu, e joga no colo do que recém entrou? É nesse sentido que nos pareceu uma bomba, uma armadilha, a palavra que quiser usar. Gente, obrigado. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que não é pauta-bomba pelo mérito. O mérito é válido. O que não foi adequado foi não ter resolvido aquilo que foi criado, aceito pelo governo que estava até o dia 31. Fica de uma herança maldita que foi deixada? Não, acho que uma maldadezinha dessas que às vezes acontece, tá bom? Gente, obrigado a todos.